Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal, mercado de câmbio. E eu tenho que saber aqui que o mercado de câmbio, ele é o ambiente onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central, muitas vezes instituições financeiras, tá? E entre estes e seus clientes, diretamente ou por meio de seus correspondentes. Então, o que é uma operação de câmbio que vai acontecer entre esses agentes autorizados, entre eles, né, entre dois agentes autorizados, ou entre os agentes autorizados e seus clientes? Uma operação de câmbio é a troca de moeda de um país pela moeda de outro país. Então, vamos supor que eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e lá, né, eu vou precisar de dólares para conseguir consumir. Só que aqui no Brasil eu tenho reais. Então eu preciso, antes de fazer essa viagem, fazer essa troca. Trocar os meus reais por dólares. E aí, para conseguir fazer essa operação, eu vou precisar de um agente autorizado pelo Banco Central. Muitas das vezes, tá? Pode ser uma instituição financeira. Aí eu vou chegar lá com os meus reais e vou solicitar a troca por dólares. Vou fazer a compra dos dólares com esses reais. E isso vai acontecer, então, no chamado mercado de câmbio. Eu, cliente de um agente autorizado fazendo a troca. Mas poderia ser também dois agentes autorizados. Poderia ser uma instituição financeira A e uma instituição financeira B, e entre elas estão fazendo a troca de moedas estrangeiras. Tudo isso vai acontecer no chamado mercado de câmbio. E além disso, tá? Eu tenho algumas operações básicas que acontecem nesse mercado, além dessa troca de moeda estrangeira, tá? Mas vamos lá, primeira forma é isso, tá? Eu tenho aqui operações de compra e venda de moeda estrangeira, é uma das operações básicas. E aí ela pode acontecer de duas formas, tá? Eu tenho o chamado câmbio manual e o câmbio sacado. O câmbio manual vai ser quando eu for fazer a troca por uma moeda estrangeira, pode ser dólares, euros, libras, peso argentino, qualquer moeda, tá? E essa troca aqui, ela vai envolver dinheiro em espécie. Então eu troco os meus reais por uma moeda estrangeira e eu recebo notas, eu recebo em espécie, fisicamente, o valor da moeda estrangeira, tá? Isso é diferente do câmbio sacado, porque aqui eu vou ter a presença da conta bancária. Então olha a definição. No câmbio sacado, vão ser as operações de compra e de venda de moeda estrangeira quando existirem documentos ou títulos representativos da moeda. Nesse tipo de operação, as trocas elas se processam pela movimentação de uma conta bancária. Então, eu não vou receber em espécie e, né, o câmbio sacado é a principal forma aí, da gente ter as trocas de moeda estrangeira quando a gente tem um volume maior, tá? Pagamentos e transferências internacionais realizadas por meio de serviço de pagamento ou transferência internacional, tá? Então, se eu for, por exemplo, acessar um site estrangeiro que vende algum tipo de produto, né? Ele vai receber em dólares, mas eu estou aqui no Brasil fazendo a compra. Eu vou fazer pelo meu cartão de crédito, eu vou ter que fazer o pagamento da minha fatura, né? Só que o estabelecimento, o site estrangeiro, ele vai receber em dólares. Eu pago em reais, mas acontece uma conversão, né? Acontece essa conversão dos reais pela moeda estrangeira e o site lá ele vai receber em dólares. Então, pagamentos e transferências internacionais também se enquadram aqui nas operações básicas. E além disso, tá, a gente também tem contas em reais de não residentes e contas em moedas estrangeiras mantidas no Brasil. Então, contas aqui no Brasil, né, que são mantidas em moeda estrangeira, estão dentro aqui das operações básicas. E o contrário também. Contas lá no exterior que estão na moeda brasileira também está incluído aqui nas operações. E operações com o ouro instrumento cambial, tá? Quando o ouro ele vai ser utilizado aí no mercado de câmbio. Tá? Então, essas são as operações básicas. Além disso, a gente também tem que entender algumas definições relacionadas aqui ao mercado de câmbio, tá? Eu tenho aqui a chamada liquidação pronta, que vai ser quando eu tiver uma operação, seja ela de compra ou de venda de moeda estrangeira, que ela vai ser liquidada em até 2 dias úteis da data da contratação
daquela operação. Então, né, vamos supor que eu tenho 10 mil reais e eu quero trocar esses 10 mil reais por dólares. Se eu for receber em um prazo de até 2 dias úteis, né, fiz a solicitação hoje e recebi amanhã, no dia seguinte, eu chamo isso de liquidação pronta. Agora, se passar de 2 dias úteis, é o que a gente chama de liquidação futura, tá? Arbitragem também é um conceito importante que a gente tem que entender. É uma operação de compra e venda de moeda em dois mercados diferentes, com o objetivo de obter lucro derivado da diferença de preços que possa existirem durante pequenos intervalos de tempo. A gente não tem uma regra que diz que no nosso país as operações com câmbio elas sempre têm que acontecer em um determinado valor. A gente tem taxas de referência, que elas dizem para nós quais são as médias que estão sendo praticadas, mas elas não devem ser obrigatoriamente observadas, tá? Como assim? Olha só, por exemplo, para real e para dólar, eu tenho uma taxa de referência que é a chamada taxa Pitax. E aí, vamos supor que a Pitax ela está da seguinte forma: para cada $1 eu preciso de R$ 5. Tá? Então, para conseguir comprar $1, eu preciso de R$ 5. Isso é o que a taxa Pitax ela está falando. E na verdade, isso daqui é uma média, né, das taxas que estão sendo cobradas entre as instituições. Mas se eu for, né, como eu falei, eu tenho 10 mil reais aqui e eu quero trocar isso daqui por dólares. Se eu for até uma instituição financeira fazer a troca desses dólares, não necessariamente a instituição ela vai observar essa taxa de referência. Pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos. Se eu for em outra instituição, mesma história, tá? E agora, se eu estiver acessando mercados de cidades, de estados diferentes, eu posso inclusive ter uma diferença que ela é um pouquinho maior, tá? Então, por exemplo, né, pode ser que em um determinado mercado, a instituição ela está me cobrando exatamente a taxa Pitax, tá? Eu vou colocar aqui que isso daqui é em São Paulo. Mas no mercado do Rio de Janeiro, né, nas instituições que estão lá no Rio de Janeiro, eu posso ter que uma instituição específica ela está cobrando dessa forma aqui. Para cada $1, eu tenho que são necessários R$ 4,90. Tá? Então, aqui eu preciso só de R$ 4,90 para comprar $1 e aqui eu preciso de 5 para comprar $1. Eu exagerei um pouco na diferença só para a gente entender, tá? Isso aqui no Rio de Janeiro. O que seria a arbitragem? A arbitragem seria uma pessoa, ela vir fazer a compra aonde o dólar está mais barato e o real está mais valorizado e vender esses dólares aqui em um mercado onde ele está mais caro. E aí, para cada dólar que ela fosse vender, ela receberia aqui 10 centavos, né? Seguindo essas cotações aqui. E aí, se ela fizer isso daqui num montante muito alto, ela vai obter um lucro derivado das diferenças entre esses preços em dois mercados, tá? O detalhe é que como a gente tem que a taxa de câmbio ela é definida pela demanda e pela oferta, o que vai acontecer? Não vai ser só uma pessoa que vai enxergar isso, né? Várias pessoas vão enxergar e essa diferença que pode ter existido inicialmente, como as pessoas vão começar a comprar daqui, que está mais barato, o preço daqui vai começar a subir, né? Vai daqui a pouco subir para R$ 4,95. E como elas vão tentar vender aqui onde está mais caro, mais pessoas vendendo, o preço vai baixar. Estava em 5, né? Daqui a pouco ele vai baixar para R$ 4,95. E aí a gente vai ter, então, daqui a pouco, o mesmo preço sendo praticado nos dois mercados. É só uma diferença por um pequeno período de tempo. É difícil essa diferença ela ser grande e é difícil ela se manter também, tá? Então a arbitragem é isso, comprar em um lugar mais barato e tentar vender em outro lugar recebendo um pouco mais do que foi gasto na hora de comprar, tá? Vamos falar sobre a negociação, então, envolvendo aqui câmbio. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou ainda realizar transferências internacionais em reais de qualquer natureza sem limitação de valor, desde que na contraparte eu tenho um agente autorizado a operar no mercado de câmbio, observada a legalidade da transação e tendo como base a fundamentação econômica e as responsabilidades definidas na respectiva documentação. O que eu estou falando aqui? Se eu quiser comprar, por exemplo, $1 milhão, se eu tiver condições, né, dada a minha
capacidade econômica, dada a fundamentação econômica da negociação que está acontecendo, desde que ela seja legal, desde que eu esteja fazendo com agente autorizado pelo Banco Central, eu vou poder fazer. Eu não tenho limitação de valor. Eu, pessoa que quero comprar ou vender dólares, eu não tenho limitação. Esse é o ponto, mas aí tem que observar legalidade, tem que observar o agente autorizado e também a capacidade econômica para que daqui a pouco não seja uma operação suspeita de lavagem de dinheiro, tá? E aí eu tenho daqui, né, o chamado mercado paralelo. Vamos entender. São as negociações de compra e venda de moedas estrangeiras por casas de câmbio ou doleiros não autorizados pelo Banco Central. Então eu vou ter aqui instituições que estão fazendo essas operações de câmbio, mas elas não são autorizadas pelo Banco Central, não são agentes autorizados. E aí essas negociações que acontecem aqui, elas são ilegais e sujeitam cidadãos e empresas a penalidades conforme a lei. Então se eu tiver uma instituição que ela não é autorizada a funcionar pelo Banco Central e ela está fazendo as negociações, tanto essa instituição quanto os clientes que estão fazendo as operações, eles se sujeitam às penalidades da lei, porque isso é ilegal, é crime. E essas negociações que acontecem, muitas vezes, né, elas acontecem no chamado mercado paralelo. Paralelo ao quê? Paralelo ao ambiente legal, aonde eu tenho os agentes autorizados. O detalhe, tá, é que a gente atualmente tem uma exceção em relação aos agentes autorizados a funcionar. Olha só, atualmente, a compra e venda de moedas estrangeiras entre pessoas físicas no Brasil, então eu e mais uma pessoa física também, não uma empresa, ela é permitida até o limite de $500 ou o equivalente em outra moeda, conforme a lei 14.286 de 2021. Então, eu posso fazer a troca de moeda estrangeira com uma outra pessoa, né? Então, eu tenho duas pessoas aqui, né? Essa daqui, por exemplo, ela tem $400 e eu tenho reais aqui, né? Tenho R$2.000. E aí eu quero fazer a troca desses meus R$2.000 por esses $400. Daqui a pouco essa pessoa ela fez uma viagem até os Estados Unidos, né? Ela tinha feito a troca de dólares antes e acabou sobrando $400 da viagem. E agora ela quer vender esses $400 porque ela não vai usar. E eu, né, convenientemente, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. E ela está me oferecendo aqui um valor que é mais atrativo do que está sendo negociado no mercado. Eu posso fazer essa troca com essa pessoa? Posso, porque eu tenho duas pessoas físicas aqui que estão negociando e a operação ela vai de até $500. Aqui no caso vai ser 400. Então está dentro do que a legislação ela colocou aqui. Essa prática, essa negociação que está acontecendo aqui, ela é eventual, ou seja, essa pessoa ela não tem o costume de fazer isso, é apenas aquela vez porque sobrou dinheiro, e não é profissional, né? Ela não faz isso para obter lucro, ela só está fazendo porque sobrou. Agora, tá? Isso não podia acontecer antes dessa lei aqui. Se acontecesse, era crime, tá? As duas pessoas elas se sujeitavam às penalidades da lei. Embora a gente saiba que muitas vezes isso acontecia, né? E como não tinha ninguém fiscalizando, isso acontecia no que a gente chamava mercado paralelo, né? Aconteciam essas transações, só que elas eram formalmente ilegais. Agora não mais até $500 ou o equivalente em outra moeda, né? Que pode ser libras, pode ser euros, enfim. Tá? Transações que são acima desse valor configuram crime ainda, tá? Mesmo que sejam duas pessoas físicas, se for mais do que $500, ainda é crime. E é o crime cambial de evasão de divisas, tá? Sujeitando os envolvidos a sanções conforme a lei, tá? Então, lembrem desse detalhe. Negociação sem limitação de valor, mas eu tenho que ter um agente autorizado pelo Banco Central. Se ele não for autorizado, isso acontece no chamado mercado paralelo e a transação ela é ilegal, exceto se for entre duas pessoas físicas, de maneira eventual e não profissional e até o limite de $500 ou outra moeda. Bom, dentro do mercado de câmbio, eu tenho as operações que acontecem no chamado mercado primário e no mercado secundário. A gente pode dizer que isso daqui é a estrutura do mercado de câmbio. No mercado primário, eu vou ter aquelas operações aonde eu vou ter o recebimento ou a entrega de moeda estrangeira por parte de clientes no Brasil, correspondendo ao fluxo de entrada ou de saída. Isso aqui é importante destacar, tá? Fluxo de entrada ou de saída da moeda estrangeira do país. Esse é o caso das operações realizadas, por exemplo,
com exportadores, importadores e também viajantes. Então, quando eu tenho aqui a efetiva entrada de dólares ou qualquer outra moeda estrangeira aqui no nosso país, por conta de, daqui a pouco, uma exportação que aconteceu no nosso país, isso vai acontecer no chamado mercado primário, porque eu tenho dólares entrando. Mesma coisa, né? Se eu tiver dólares saindo aqui do nosso país, isso também vai acontecer no chamado mercado primário. Eu tenho esse fluxo da moeda estrangeira. No mercado secundário, não. Tá? No mercado secundário, então, também denominado de mercado interbancário, os negócios eles são realizados entre bancos. Nesse caso, a moeda estrangeira ela é negociada entre instituições integrantes do sistema financeiro e simplesmente migra do ativo de uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio para o de outra, igualmente autorizada, não havendo fluxo de entrada ou de saída de moeda estrangeira. Tá? Então, no primeiro caso, tem uma empresa e essa empresa ela faz a exportação lá para os Estados Unidos. O que vai acontecer? Lá dos Estados Unidos, essa empresa ela vai receber em dólares. Esses dólares acabaram de entrar no Brasil. Na segunda situação, eu tenho uma instituição financeira aqui e uma outra instituição financeira aqui. E entre elas, elas negociam moedas estrangeiras. Tá? Daqui a pouco essa daqui vai comprar dólares, ela manda reais, e essa daqui manda os dólares. Só que esses dólares, eles saíram de uma instituição que está aqui no Brasil para uma outra instituição que está no Brasil. Então eu não tive um fluxo maior de dólares, não entrou ou saiu dólares do nosso país. Não, só migrou do ativo dessa instituição para o ativo dessa outra aqui. Diferente daqui, né? Que o dinheiro saiu dos Estados Unidos e veio aqui no Brasil. Então, no primeiro caso, mercado primário. No segundo caso, mercado secundário. Tá? Vamos falar agora das instituições financeiras atuando com câmbio aqui no nosso país, tá? Então, primeiro ponto, em relação a limites. Não há limite de valor para a realização de operações de câmbio. Vale observar que, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, isso aqui em relação às pessoas, tá? As pessoas que estão solicitando câmbio. Conforme a gente viu, não tem uma limitação. Mas, percebam, tá? Para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, a entrega ou recebimento de reais em espécie em operação de câmbio não pode ultrapassar 10 mil reais, tá? Então, o câmbio manual, aonde eu tenho espécie, ele não pode ultrapassar 10 mil reais. Fora esse valor aqui, eu vou ter que ter o valor passando por uma conta. Primeiro ponto, tá? E agora, em relação aos limites para as instituições financeiras. Bancos e Caixa Econômica Federal podem realizar todas as operações previstas para o mercado de câmbio. Eles não têm limitações. Desde que eles sejam autorizados a funcionar pelo Banco Central, eles podem realizar qualquer operação de câmbio, né? A gente viu lá as operações básicas, eles podem fazer. Agora, olha só. Corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, sociedades corretoras de câmbio, então as corretoras de câmbio, as financeiras, que são as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e as agências de fomento. Elas têm limitação, tá? Operações de câmbio com clientes para liquidação pronta, que é aquela que vai acontecer em até 2 dias úteis, de até 300 mil dólares ou o seu equivalente em outras moedas. Eu tenho uma limitação aqui no valor de quanto que as corretoras, distribuidoras, corretoras de câmbio, financeiras e agências de fomento podem trabalhar. Operações no mercado interbancário, arbitragens no país e arbitragens com o exterior. Elas podem fazer essas operações aqui. Instituições de pagamento autorizadas a operar em câmbio pelo Banco Central. Então, né, em relação às instituições de pagamento. Operações com câmbio com clientes para liquidação pronta, até 100 mil dólares ou o seu equivalente em outras moedas. Ressalvadas as transferências referentes à negociação de instrumentos financeiros derivativos no exterior e operações envolvendo moedas em espécie, nacional ou estrangeira, as quais não são permitidas para essas instituições. Tá? Então, instrumentos financeiros derivativos e operações envolvendo moeda em espécie, instituição de pagamento não pode. Tirando isso, operações com liquidação pronta de até 100 mil dólares. A gente tem novamente uma limitação no valor e essa limitação ela é maior do que em relação a essas outras instituições que a gente viu acima, tá? Além disso, elas podem atuar com operações para liquidação pronta no mercado interbancário, arbitragens no país e também a arbitragem com o exterior.
tá? Em relação à regulação, quem é que vai ser responsável aqui por regular o mercado de câmbio? O Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por fixar as diretrizes e normas da política cambial, né, que são as ações do governo envolvendo a cotação da moeda estrangeira. E também o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por baixar normas que regulem as operações de câmbio, tá? Então, definições mais gerais em relação ao Conselho Monetário Nacional. Já o Banco Central do Brasil, ele é responsável por executar a política cambial definida pelo Conselho, regulamentar e fiscalizar o mercado de câmbio, podendo punir dirigentes e instituições mediante multas, suspensões ou outras sanções previstas em lei, autorizar as instituições a operar com câmbio, bem como revogar, suspender, cassar ou cancelar essa autorização que foi dada. Essa daqui talvez seja, para fins de prova, talvez a função mais importante aqui do Banco Central dentro do mercado de câmbio. É ele que vai autorizar as instituições a elas poderem atuar com câmbio, tá? E além disso, ele pode atuar diretamente no mercado, comprando e vendendo moeda estrangeira de forma ocasional e limitada, com o objetivo de conter movimentos desordenados na taxa de câmbio, que é o que a gente diz que aqui ele está executando, né? Executando a política cambial, aquela que foi definida, né, pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Em relação à regulação do mercado de câmbio, é assim: Conselho Monetário Nacional, diretrizes gerais e Banco Central, atuando inclusive regulamentando o mercado de câmbio. Dentro aqui também das operações de mercado de câmbio, eu tenho o conceito de financiamento à exportação. Tá? Então, tem algumas operações aqui que são importantes para aquelas empresas que estão fazendo a exportação, né? Eu tenho uma empresa aqui, vou colocar aqui, ó, eu tenho uma empresa e essa empresa ela vende lá para os Estados Unidos, sempre utilizando os Estados Unidos para a gente ter uma referência, tá? Mas poderia ser qualquer país. Está vendendo lá para os Estados Unidos. Ela vai vender o seu produto, pode ser vinho daqui a pouco, né? Vai vender vinho lá para os Estados Unidos. E aí ela tem que receber em dólares. Só que nem sempre ela vai receber exatamente naquele momento que ela está fazendo a venda. Depende, tá? E aí ela pode ter uma operação que ela pode contratar nas instituições financeiras, que é um financiamento a essa exportação que vai acontecer. E aí a gente tem duas principais formas, tá? Tem o ACC e tem o ACE. O ACC é um adiantamento sobre contrato de câmbio e o ACE, ele é um adiantamento sobre cambiais já entregues. E dentro disso, né, a gente também tem um ACC indireto. Então vamos entender primeiro o ACC. Trata-se de um financiamento na fase de produção ou pré-embarque. Para realizar um ACC, o exportador deve procurar um banco comercial autorizado a operar com câmbio. Então, no ACC, a empresa nossa, ela está buscando um financiamento para essa exportação que vai acontecer, né? Ela vai acontecer, ela vai receber, mas nesse momento aqui, o produto que vai ser exportado, ele ainda não foi entregue. No ACC está acontecendo esse adiantamento, né, do que ela vai receber. Daqui a pouco ela vai receber, vamos supor que ela vai receber por essa operação aqui, ela vai receber o valor de 100 mil dólares. Mas ela vai receber só lá na frente, ela não recebeu ainda. E aí ela quer receber isso daqui em reais, né, para conseguir já antecipar esses valores, para conseguir trabalhar com esse dinheiro. Mesmo que por enquanto a venda ela ainda não tenha, os produtos aqui da venda eles ainda não tenham sido entregues. Isso vai acontecer no ACC. Tendo limite de crédito com o banco, o exportador ele celebra com o banco um contrato de câmbio no valor correspondente às exportações que deseja financiar. 100 mil dólares aqui que a gente viu. O contrato de câmbio ele é celebrado antes do exportador receber do importador o pagamento de sua venda, tá? Então ele não recebeu aqui os 100 mil dólares ainda. Ele, inclusive, nem mandou o produto, mas ele já está solicitando a antecipação desses valores aqui. Então o exportador pede ao banco o adiantamento do valor em reais, tá? Daí vai ter uma cotação que vai ser definida e daqui a pouco o que a nossa empresa vai receber, se a cotação estiver em 5, né? Vai receber, não vou colocar 500 mil, né? Porque vai ter um desconto nessa operação. Vamos supor que vai receber 450 mil, tá? Então, o exportador ele pede ao banco o adiantamento do valor em reais
correspondente ao contrato de câmbio. Assim, além de obter um financiamento competitivo para a produção da mercadoria a ser exportada, o exportador ele também fixa a taxa de câmbio na sua operação, porque ele já vai receber esse valor aqui hoje, né? Se nesse momento aqui a taxa de câmbio ela estava, né, $1 para cada R$ 5, ele já recebeu isso, já ficou fixo. Ele não vai se preocupar daqui em diante com a variação na moeda estrangeira, porque ele já travou isso no contrato de câmbio e ele vai receber essa cotação. Mas Renan, ele não deveria receber 500? Novamente, né? Ele vai receber um pouco menos, porque a diferença desses valores é o que o banco ele vai ganhar por esse desconto, por esse financiamento que está sendo feito, tá? Mas então, no ACC, eu não tenho aqui o produto entregue e antes então dele ser entregue, eu já tenho o exportador recebendo esse valor, né? E com isso ele vai conseguir utilizar os 450 mil para fazer mais produção, para vender mais. ACC indireto. Trata-se de um mecanismo que permite ao exportador indireto financiar sua produção exportável com linhas de créditos externas. Podem ser utilizados o ACC indireto os fabricantes de insumos que integram o processo produtivo, o de montagem ou de embalagem de mercadorias destinadas à exportação, bem como os fabricantes de bens exportados por tradings, tá? Então, quem é que vai ter acesso ao ACC indireto? São aquelas pessoas que elas participam do processo produtivo, mas elas mesmo não estão exportando nada. Mas o produto, o insumo que elas estão produzindo, ele vai compor um produto de uma outra empresa que vai ser exportado, tá? Então, ele é um exportador indireto, porque ele efetivamente não está exportando. Mas o produto dele, né? Daqui a pouco a uva que está sendo vendida para fazer esse vinho, que é por uma outra empresa, né? Só para a gente entender essa lógica, eu tenho uma outra empresa aqui e ela produz as uvas. Não sei se faz muito sentido, tá? Mas só para a gente entender a lógica. Então essa empresa, ela faz as uvas. Elas são vendidas a essa empresa aqui e essa empresa aqui ela vai fazer o vinho, que é o produto final, e esse vinho vai ser exportado. Então, essa empresa aqui, ela é o que a gente chama de exportador indireto, porque o seu produto, ele vai fazer parte do processo produtivo, mas ela mesma ela não está exportando. Só que mesmo essa empresa aqui, ela consegue também o ACC indireto, visto que ela é um exportador indireto, tá? Beleza, e eu tenho o ACE. O ACE, ele é similar ao ACC, só que contratado na fase de comercialização ou pós-embarque. Tá? Então, quando a gente tem um ACE aqui, toda essa lógica que a gente viu aqui, ela muda um pouquinho no sentido de que esse vinho que antes não tinha sido exportado, né, ele ainda estava sendo produzido, aqui já está sendo comercializado, já está nesse processo de comercialização com os Estados Unidos, e esse vinho, né, ele já foi entregue, muitas vezes, tá? Então, pode ser que o vinho já foi entregue, e aí é realizado o adiantamento sobre o contrato de câmbio. Após o embarque dos bens, o exportador ele entrega os documentos da exportação e os cambiais, os saques, da operação ao banco e celebra um contrato de câmbio para liquidação futura. Após o embarque dos bens, tá? Ele é contratado na fase de comercialização, quando está acontecendo as negociações ou quando já aconteceu o embarque. Agora, após o embarque, né, depois que aconteceu os embarques, ele vai ter que entregar a documentação. Então, o exportador pede ao banco o adiantamento do valor em reais correspondente ao contrato de câmbio. Assim, também, além de obter um financiamento competitivo para conceder prazo de pagamento ao importador, o exportador ele também vai fixar o câmbio aqui. Só que vai ser um momento posterior em relação ao ACC, tá? A contratação ela pode acontecer na comercialização ou no pós-embarque, mas efetivamente, né, a gente vai ter o adiantamento dos valores apenas depois do embarque da mercadoria, só depois que o vinho estiver lá com os Estados Unidos, e aí pode acontecer então essa antecipação. Isso porque os Estados Unidos podem demorar para fazer o pagamento. Ainda que ele tenha recebido o produto, pode ser que ele vá pagar daqui 6 meses, 1 ano, e aí depende, tá? E aí, para não esperar esse tempo todo, a empresa vai lá e ela solicita uma antecipação, trava a taxa de dólar, não vai ficar mais à mercê das variações, e assim consegue receber e continuar produzindo, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a política cambial. A gente sabe que no mercado de câmbio eu vou ter as operações com moeda estrangeira, as operações básicas. A gente sabe que a gente tem a presença das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central e que elas vão fazer essas operações. A gente sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por definir a política cambial e o Banco Central executar essa política. Agora a gente vai entender por que é importante essa política, tá? Por que ela pode mexer aqui com as condições econômicas do país.
Então vamos lá. A política cambial, ela trata das medidas que o país adota em sua moeda, visando controlar sua relação com moedas estrangeiras. O que seria essa relação, tá? É isso daqui. É olhar, por exemplo, quantos reais são necessários para comprar uma moeda estrangeira, tá? É isso que eu chamo de taxa de câmbio, tá? E aí pode ser dólares, pode ser euros, pode ser libra. Independente da moeda, é a relação da moeda doméstica, que é a moeda do nosso país, com uma moeda estrangeira. Essa política, que são as medidas então que o país ele vai adotar para controlar essa relação aqui, ela é executada pelo Banco Central do Brasil aqui no nosso país, e ela busca equilibrar o funcionamento da economia através de alterações nas taxas de câmbio. Essa é a taxa de câmbio, tá? Então, taxa de câmbio é o preço da moeda nacional, tá aqui, em relação a outras moedas que circulam no exterior. Assim, através da política cambial, né, que são essas medidas no sentido de controlar essa taxa, o governo ele consegue atuar direcionando até certo ponto a taxa de câmbio, com o objetivo de manter um equilíbrio entre a entrada e a saída de moeda estrangeira dentro do nosso país. Vamos entender isso com um exemplo? Olha só, eu tenho que na primeira situação aqui, eu preciso de R$ 3 para comprar um dólar. Numa situação, isso daqui é situação A, tá? Numa situação B, eu preciso de R$ 5 para comprar um dólar. O que é que muda da situação A para a situação B em termos econômicos no nosso país? Vamos dar uma olhada. Bom, eu tenho um preço de um celular no Brasil que ele custa R$ 1.000. Lá na situação B, ele continua custando R$ 1.000. Nos Estados Unidos, esse mesmo celular, ele custa $250. Tanto na situação A quanto na situação B. O detalhe é que quando eu for fazer a conversão do preço desse celular lá dos Estados Unidos, trazido então a valor, né, da nossa moeda doméstica, eu vou ter que usar a taxa de câmbio que está em vigor naquele momento. Na situação A, é essa daqui. Quando eu for fazer essa conversão, eu vou fazer $250 vezes R$ 3. E eu vou ter que o preço desse celular lá nos Estados Unidos, ele é de R$ 750. Aqui no Brasil, R$ 1.000. Nos Estados Unidos, 750. E aí, né, fica a pergunta. Se o celular está mais barato lá nos Estados Unidos, as pessoas que estão aqui no nosso país, desconsiderando tributo, desconsiderando qualquer outro tipo de coisa, as pessoas que estão aqui no nosso país, elas vão querer pagar R$ 1.000 pelo celular produzido aqui no Brasil ou R$ 750 pelo celular produzido nos Estados Unidos? É melhor pagar menos. Então, eu vou ter mais pessoas querendo fazer a importação desse celular. E aí eu vou ter um aumento nas importações, tá? Isso vai fazer com que as empresas brasileiras que estão produzindo aqui, elas não consigam vender os seus produtos. Porque todo mundo está comprando de fora. E aí, elas vão ver que R$ 1.000 está muito caro. Talvez, né, elas estejam produzindo 1.000 celulares. Estejam produzindo aqui 1.000 celulares e elas não estão conseguindo vender esses 1.000 celulares. Porque o preço está mais alto que nos Estados Unidos. Então, o que elas vão fazer? Né, elas podem baixar esse preço aqui. Vão baixar de 1.000 para 900, para 800. Elas podem diminuir a produção, porque não faz sentido produzir 1.000, né, se eu tenho poucas pessoas comprando aqui. Então a gente pode ter uma redução no preço, a gente pode ter uma redução na quantidade de celulares produzidos aqui no nosso país. E se eu tenho uma redução na produção, eu vou ter uma redução no meu PIB, que vai ser o indicador econômico da produção, né, do crescimento econômico. Como eu estou produzindo menos, eu vou ter um menor PIB. Então eu vou ter uma queda no PIB. E além disso, as empresas elas começam a observar que não faz sentido elas ter tantos funcionários trabalhando e produzindo 1.000 celulares, porque as pessoas não estão comprando. E aí eu posso ter aqui um aumento nos níveis de desemprego. Tudo isso acontecendo porque o produto no estrangeiro ele está mais barato do que o produto aqui no nosso país. E, né, eu vou ter, então, essas variações aqui nesse primeiro momento. Aí depois, né, conforme as empresas comecem a ajustar aqui a sua produção, comecem a ajustar o preço, pode ser que a gente tenha uma situação diferente, tá? Mas nesse primeiro momento, e se essa situação ela for se perpetuando, eu vou ter essas condições econômicas. Eu vou ter mais importações e isso vai levar aqui a uma menor inflação, né, a um menor PIB e a um maior nível de desemprego.
Agora, na situação B, isso é um pouquinho diferente, porque eu tenho o mesmo preço, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O detalhe é que quando eu for fazer a conversão, né, o mesmo preço lá nos Estados Unidos, mas quando eu for fazer a conversão aqui no Brasil, eu vou fazer $250 vezes R$ 5. E aí eu vou ter que o produto no Brasil, ele vale 1.000. Lá nos Estados Unidos, 1.250. Então lá está mais caro. Se lá está mais caro, as pessoas agora, elas vão preferir comprar aqui no Brasil, pagando menos. E aí, as empresas que estão aqui no nosso país, o que elas vão olhar? Eu posso vender a R$ 1.000 aqui, ou posso vender a 1.250 lá para os Estados Unidos. Na verdade, elas vão vender por 250, né, mas fazendo a conversão, R$ 1.250. O que elas vão preferir fazer? Vender aqui ou vender lá? Vão preferir vender lá. E aí eu vou ter um aumento nas exportações. Essas empresas, né, se antes elas produziam 1.000 para vender aqui e agora está tendo esse movimento de exportação, talvez elas queiram produzir 1.500. Se eu tenho esse aumento na produção, eu vou ter mais PIB, mais Produto Interno Bruto. E além disso, né, empresas querem produzir mais. Aí eu vou ter um aumento na quantidade de empregos ou uma redução no nível de desemprego, tá? E em contrapartida, como as pessoas aqui do nosso país querem comprar esse produto aqui, como a demanda está aquecida, porque eu tenho demanda tanto daqui quanto dos Estados Unidos, pessoas brasileiras querendo comprar, pessoas lá dos Estados Unidos querendo comprar esses celulares, o preço, que era de R$ 1.000, ele vai começar, o preço aqui no Brasil, né? Ele vai começar a subir. E a gente vai ter um aumento na inflação, tá? Então, por isso que é importante o controle dessa taxa de câmbio, tá? Porque se, por exemplo, né, eu estou nessa situação aqui e daqui a pouco eu quero mudar, né, para não ter esses indicadores econômicos, o Banco Central ele poderia atuar no sentido de aproximar essa taxa aqui para uma situação B, aonde a gente vai ter esses indicadores econômicos, a gente vai ter esses resultados nos índices econômicos, tá? Isso pode acontecer. É só isso, né, que vai determinar a questão da inflação, da exportação? Não, a política cambial é uma medida, tá? Mas eu também tenho a política monetária, também tenho a política fiscal. Elas também exercem papel significativo aqui. Mas em relação à política cambial, a gente tem que entender que, mudando a taxa de câmbio no nosso país e considerando os demais fatores, eles constantes, eu posso ter movimentos diferentes aqui no que se trata de inflação, desemprego e também crescimento econômico, tá? E aí, para fazer o controle aqui da taxa de câmbio, um país ele pode adotar 4 principais políticas cambiais, que a gente chama de regimes cambiais. São só esses? Não, mas esses são os principais. Regime de câmbio fixo, flutuante sem intervenção, com intervenção e com bandas, com intervenção e sem bandas cambiais. Vamos entender então cada um deles, tá? Primeiro, regime de câmbio fixo. No câmbio fixo, a gente tem o estabelecimento de um valor fixo para a cotação da moeda estrangeira, cabendo ao Banco Central ele atuar ativamente com suas reservas internacionais para garantir que isso aconteça. Então, no regime de câmbio fixo, que não é adotado aqui no nosso país, tá? Pode ser adotado em outros países, mas aqui não é, eu vou ter que o Banco Central ele vai definir uma taxa, tá? E essa taxa ela vai ser fixa, ela vai ter que vigorar durante o tempo que for definido, tá? Vai ter que ser nessa conversão aqui. O detalhe, tá, é que as operações com câmbio, elas seguem a demanda e a oferta, como qualquer tipo de produto. Então, como que o Banco Central ele vai garantir que todas as operações elas aconteçam nesse montante aqui que foi fixado? Ele vai ter que atuar ativamente comprando e vendendo dólares para deixar a taxa no que foi fixado. Como se ele estivesse, por exemplo, né, a gente pode fazer uma relação aqui com a meta da taxa Selic e a taxa Selic Over. Por quê? Na meta da taxa Selic, o Copom vai lá e ele define a meta. Mas a gente tem que a taxa Selic Over, ela é calculada diariamente. Porque a meta, ela não é obrigatoriamente cumprida pelas instituições financeiras. Não. Ela vai sendo praticada dia a dia. Mas o Banco Central, se ele enxergar que a taxa ela não está próxima daquilo que foi definido, ele vai ter que colocar ou retirar moeda na economia para aproximar essas duas taxas.
Aqui no regime de câmbio fixo é a mesma coisa. Ele estabelece como se fosse uma meta, mas isso vai ter que vigorar efetivamente. E para que isso aconteça, ele vai atuar no mercado de câmbio, colocando ou retirando moeda estrangeira para deixar a taxa no que foi fixado, tá? Vamos lá então entender com um exemplo. Eu tenho aqui um país que é a libertária e o regime de câmbio fixo estabeleceu que para cada $1 eu preciso de 2 libertos, tá? Que é a moeda doméstica lá desse país, tá? Como se fosse $1 para cada R$ 2, mas aqui a gente vai olhar o país de libertária, tá? Para não confundir aqui com o real. Então tá, vamos lá, funcionamento do regime. Entrada de dólares. Suponha que devido a um aumento nas exportações, né, as empresas começaram a exportar mais. O que vai acontecer? Libertária vai receber um influxo de 100 milhões de dólares. Eu tenho as empresas exportando de libertária e elas vão receber em dólares. Então, no país entrou 100 milhões de dólares. O que seria normal acontecer nessa situação? Se eu tenho mais dólares entrando, o preço do dólar ele vai cair. E essa situação de $1 para cada 2 libertos poderia vir a ficar 1,80, por exemplo. Mas isso não pode acontecer. Por que não? Porque eu tenho um regime de câmbio fixo. E aí o Banco Central ele vai ter que atuar no sentido de mudar isso. Ação do Banco Central para manter a taxa de câmbio fixa, para que ela não caia para 1,80, o Banco Central de Libertária precisa intervir no mercado de câmbio. Isso significa comprar os dólares entrantes, aumentando as reservas internacionais. Entrou 100 milhões de dólares. Né? Esses 100 milhões aqui, a gente viu que isso ia mudar a taxa. O que o banco faz? O Banco Central, ele vai lá e ele compra esses dólares aqui. Aí, né, ele vai jogar na economia a moeda doméstica, o liberto, mas ele vai se apropriar desses dólares. Esses dólares não vão circular e eu vou manter fixo a taxa de câmbio. Mas, em contrapartida, né, as reservas internacionais do Banco Central, elas aumentaram, porque agora elas constam com mais 100 milhões de dólares, tá? Além do que já tinha mais 100 milhões. Então, efeito nas reservas internacionais, elas vão aumentar em 100 milhões de dólares. Consequências. Primeira consequência é a manutenção da taxa de câmbio, tá? Para manter a taxa nesse valor aqui, o Banco Central ele tem que estar disposto a comprar e vender dólares em resposta a fluxo de capital. Aqui ele teve que comprar, né? Mas daqui a pouco, se fosse uma importação, um movimento de importação, aonde saíssem dólares do nosso país, ou melhor, né, do país de libertária, o Banco Central de lá teria que retirar as suas reservas internacionais e colocá-las no mercado para manter a taxa de câmbio fixa. Consequência desse regime também, alterações nas reservas internacionais. A compra de dólares para defender a taxa de câmbio altera as reservas internacionais, ou as vendas também, né, vão alterar. Se continuarem entrando dólares, as reservas elas vão continuar aumentando, porque o Banco Central ele vai ter que retirar. Quais são os desafios? Se houver uma saída massiva de dólares, né, por exemplo, há uma crise de confiança no país, o Banco Central ele vai ter que vender parte de suas reservas em dólares para comprar libertos e manter a taxa fixa. Né? E isso pode ser um problema, né? Porque aqui ele vai ter que... Ó, a gente está tendo uma saída massiva, né? Ele vai ter que vender as suas reservas internacionais para colocá-las no mercado. Só que ele só tem reservas internacionais até um montante. Ele não consegue imprimir moeda estrangeira. E aí pode ser que daqui a pouco ele não tenha moeda para colocar lá. Então uma crise muito forte pode fazer com que ele não consiga cumprir essa ação. A necessidade de alterar constantemente as reservas internacionais para manter a taxa de câmbio fixa pode levar a esse esgotamento das reservas internacionais, se o país enfrentar fluxos de saída persistentes ou se não conseguir manter um nível adequado de reservas, tá? Impactos na política monetária e na política fiscal. A gente tem também impacto aqui nessas políticas. Na política monetária, o Banco Central ele pode precisar ajustar a sua política monetária, como alterar as taxas de juros para controlar o fluxo de capital e manter a taxa de câmbio. Tá? Então ele pode daqui a pouco mexer na taxa Selic, a taxa de referência, se a gente estiver pensando no nosso país, para fazer com que mais ou menos dólares ou outras moedas estrangeiras entrem aqui no nosso país. Então está utilizando a política monetária para travar a taxa de câmbio. E a política monetária, né, ela vai ser utilizada para outros fins, controle de inflação, mas aqui está sendo utilizada para travar a taxa de câmbio, né, está utilizando para outra finalidade.
Também pode utilizar da política fiscal, tá? Podem ser necessárias, então, medidas fiscais para complementar a política monetária, especialmente se o país precisar ajustar o seu balanço de pagamentos ou estimular e inibir a demanda de importações. Aí ele pode mexer nos tributos, pode mexer nos gastos do governo, e isso vai acontecer na chamada política fiscal. Também para travar a taxa de câmbio. Quais são as vantagens, então, do regime de câmbio fixo? Maior controle da inflação, já que se pode controlar o nível de importação e também a gente tem uma previsibilidade no câmbio, tá? Uma vez que ficou definido, aquele câmbio ele vai vigorar, porque o Banco Central ele vai garantir que isso aconteça. E aí, se o objetivo do Banco Central for utilizar da taxa de câmbio para fazer o controle da inflação, né, ele vai conseguir ter isso. Mas não é só de vantagens, né? A gente tem as desvantagens também. Alteração constante das reservas internacionais para manter a taxa de câmbio fixa, bem como o uso de políticas monetárias e fiscais para conseguir alcançar esse objetivo. E aí pode ter uma situação de esgotamento, onde não tem mais reservas internacionais, e aí pode ser um problema, tá? Regime de câmbio flutuante puro. Nesse daqui, então, a gente não tem intervenção do Banco Central e a cotação da moeda estrangeira ela acontece livremente através da demanda e da oferta, sem intervenções do Banco Central. Aqui é mais fácil da gente entender, tá? Então, voltando aqui para o nosso país, né? A taxa de câmbio entre o liberto e o dólar é determinada pelo mercado, sem intervenção do Banco Central de Libertária, e atualmente essa taxa está em $1 para cada 2 libertos. Mas isso vai mudando porque depende das condições de mercado. Então, suponha que haja um aumento na taxa de juros de liberto, né? Aumentou a taxa de juros, política monetária. Isso atraiu mais dólares para o país. Os investidores estrangeiros, eles olharam esse aumento da taxa de juros e resolveram investir no país de libertário. Vai entrar mais moeda estrangeira. A taxa de câmbio, que inicialmente era de $1 para cada 2 libertos, ela ajusta-se para refletir esse novo fluxo, movendo-se para, por exemplo, $1 para cada 1,80. Eu tive uma valorização da moeda doméstica. Tá? Entrou aqui, então, dólares, e isso fez com que o preço do dólar caísse e o preço de libertária, o preço do liberto, aumentasse. Só que aqui eu não vou ter o Banco Central comprando esses excedentes de dólares. Não, ele não vai fazer intervenção no mercado. Saiu desse valor aqui, foi para esse valor, e é isso, né? As condições vão ser ditadas aqui pela demanda e pela oferta. Consequências: maior controle das reservas internacionais. Como o Banco Central de Libertária, ele não precisa usar reservas para defender uma taxa de câmbio específica, ele não vai ficar utilizando as reservas internacionais. Então ele tem um maior controle, né? Não precisa ficar utilizando elas para travar uma taxa de câmbio. Libertação da política monetária. O Banco Central ele pode focar em outros objetivos de política econômica, como controle da inflação e estímulo ao crescimento econômico, em vez de se preocupar em manter a taxa de câmbio. Porque ele não vai olhar para a taxa de câmbio, né? O mercado é que vai decidir. Isso no regime de câmbio flutuante puro, tá? Também chamado aqui de flutuante limpo. Desafios aqui. Vulnerabilidades a fluxo de capital. A taxa de câmbio ela pode se tornar volátil devido a fluxos especulativos ou mudanças repentinas na confiança dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais. Então, se acontecer algum tipo de notícia, alguma coisa que impacte bastante a decisão dos investidores, eu posso ter essa taxa mudando drasticamente de uma situação A para uma situação B. E isso pode ser ruim, né? Principalmente para as empresas que trabalham com exportação, com importação, elas podem se sentir daqui a pouco menos incentivadas a trabalhar dessa forma, que pode também resultar em menor crescimento econômico. Menor controle da inflação. Se o liberto ele se desvaloriza rapidamente, né, por exemplo, aqui movendo-se de $1 para 2,50, isso pode tornar as importações mais caras e contribuir para o aumento da inflação. Aumento da incerteza. Isso aqui é uma das principais, né? A volatilidade da taxa de câmbio pode dificultar o planejamento de longo prazo para empresas e investidores, afetando negativamente a economia. Quais são as vantagens? Que tem coisa boa também, né? Maior controle das reservas internacionais e a liberação da política monetária para outras finalidades que não a de controle da taxa. O balanço de pagamentos se equilibra automaticamente, pois a entrada e saída de moedas se igualam. Desvantagens. A taxa de câmbio ela vai ficar à mercê das oscilações dos mercados, nacionais e internacionais, o que pode gerar volatilidade significativa. Isso pode afetar empresas e investidores que dependem de previsibilidade nas transações internacionais. Além disso, o controle de inflação pode ser mais complexo, já que as variações cambiais podem impactar
nos preços de importados, influenciando na estabilidade de preços, tá? Então, vantagens e desvantagens, mas o que caracteriza um regime de câmbio flutuante puro, sem intervenção, é que a cotação vai acontecer através da demanda e da oferta e a gente não tem intervenção do Banco Central. E aí eu tenho outros dois regimes aqui, né, que se dividem entre o regime de câmbio flutuante, que a gente chama o flutuante e o fixo, né? Onde no fixo eu tenho as ações do Banco Central a todo momento e no flutuante eu não tenho. Então eu tenho uma mescla desses dois. Eu tenho o regime de câmbio flutuante com intervenção do Banco Central e com banda cambial. Vamos entender como é que funciona. A cotação da moeda estrangeira, ela acontece através da demanda e da oferta, conforme a gente viu no câmbio flutuante, mas o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento, como a gente viu lá no regime de câmbio fixo. E ele deve intervir sempre que as cotações estiverem próximas às bandas cambiais. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu não tenho um câmbio fixo, tá? Eu não tenho. Então a cotação em um determinado dia, ela pode estar dessa forma aqui, $1 para cada 2 libertos. E isso vai mudando de acordo com a demanda e a oferta. O Banco Central, ele pode vir aqui no mercado e comprar e vender dólares. Ele pode intervir, mexendo com as suas reservas internacionais. Né? Daqui a pouco ele quer direcionar, quer trazer aqui uma desvalorização do liberto e uma valorização do dólar. Daí isso daqui sairia de 1, né, para libertos, né? $1 para... Eu falei, né, que era valorização no liberto? Não, desvalorização. Para 2,50 libertos. Eu tive uma desvalorização aqui dos libertos. Como é que ele vai fazer isso? Né? Ele pode, por exemplo, comprar dólares. Se ele atuar no mercado comprando dólares, ele vai retirar dólares da economia e vai manter com ele. Isso vai fazer com que o preço do dólar aumente em relação aos libertos e eu vou sair da situação inicial para a situação B. Isso quer dizer que eu tenho regime de câmbio fixo? Não, né? Porque ele está variando de acordo com a demanda e com a oferta. Mas o Banco Central ele veio aqui e fez a intervenção no mercado para direcionar uma taxa de câmbio para onde ele queria, tá? Isso aconteceu. Mas uma característica desse regime aqui, no regime de câmbio flutuante com intervenção e com banda cambial, é que apesar de eu não ter uma taxa de câmbio fixa, eu tenho as chamadas bandas cambiais. Tá? Então eu posso ter uma banda cambial superior, que ela é de $1 para 2,20 liberto. E uma banda inferior, que é de $1 para 1,80. Então é como se eu tivesse isso daqui, ó. 1,80 aqui e 2,20 aqui. Essas são minhas bandas. Essa é a banda superior e essa é a banda inferior. Qual que é a regra, tá? A regra é que dentro desse intervalo aqui, as cotações elas podem acontecer de acordo com a demanda e a oferta, e o Banco Central, se ele quiser, ele pode fazer a intervenção, né? Ou para atuar no sentido de colocar mais dólares, ou qualquer outra moeda estrangeira, né? Sempre deixando isso claro, ou retirar a moeda estrangeira aqui do país. E aí isso vai direcionar a taxa de câmbio. O detalhe é que quando a cotação ela está se aproximando das bandas cambiais, aí o Banco Central ele vai ser obrigado a intervir no mercado. Tá? Então, né, a gente começou aqui com a cotação em $1 para cada 2 libertos. Mas daqui a pouco, né, começou a entrar muitos dólares na economia de libertária. O que vai acontecer? Eu vou sair dessa situação inicial aqui e vou começar a andar para cá, porque estão entrando muitos dólares na economia. Muitos dólares, o preço do dólar vai diminuindo. Então eu vou descendo para cá, até que quando eu começo a chegar aqui, não sei, daqui a pouco 1,85, eu estou chegando próximo da banda. Aqui o Banco Central ele vai ter que atuar no sentido de tirar essa cotação de próximo da banda, para que não ultrapasse. E aí o que ele precisa fazer aqui? Como tá os dólares aqui, eles estão... eu estou com mais dólares na economia, isso está fazendo com que o preço dele baixe, o Banco Central ele vai precisar, então, retirar esses dólares da economia. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai comprar dólares. Ele vai executar a política cambial. A partir do momento que ele começa a comprar e retirar esses dólares da economia, o preço do dólar ele começa a voltar, até que em um determinado ponto ele para de comprar. E aí, de novo, volta a ser definido pelo mercado.
Mesma coisa aconteceria, né, se a gente tivesse aqui no contrário. Né? No contrário, seria se antes a gente tinha uma sobra de dólares, agora estão faltando dólares e o preço está chegando mais próximo da banda superior. Daí o Banco Central, ao invés de comprar esses dólares, ele vai colocar dólares na economia, vai vender das suas reservas internacionais para colocar lá. Tá? Então, quando próximo das bandas cambiais, o Banco Central ele deve intervir. Agora, fora das bandas cambiais aqui, ele pode intervir se ele quiser, mas ele não é obrigado. Tá? Então, por isso que é um misto das duas formas, de regime de câmbio flutuante puro e do regime de câmbio fixo. E eu ainda tenho o câmbio flutuante com intervenção e sem banda cambial. Então, a cotação aqui ela acontece através da demanda e da oferta. O Banco Central ele pode intervir a qualquer momento, só que aqui a gente não tem as bandas cambiais. Então, ele não tem aquela obrigação de atuar naquele ponto específico. Não, ele pode intervir quando ele quiser, mas ele não está obrigado a isso, tá? Regime de câmbio flutuante com intervenção e sem banda cambial também é chamado de regime de câmbio flutuante sujo, tá? E vale a pena citar que atualmente o Banco Central do Brasil, o nosso país, ele adota o regime de câmbio flutuante, esse daqui, com intervenção e sem banda cambial, também chamado de flutuação suja ou dirty floating, cabendo ao Banco Central intervir não para determinar a taxa de câmbio. Não é o objetivo dele, porque não é um câmbio fixo, mas para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. Então, se ele enxergar que está acontecendo uma saída expressiva de dólares, ele vai atuar para que a gente não tenha um impacto muito grande na economia. O contrário também é verdadeiro, tá? Isso no regime de câmbio flutuante com intervenção e sem banda. E aí eu tenho alguns regimes que são intermediários também, tá? Que são mescla desses regimes principais. Eu tenho o chamado crawling band, tá? Também chamado de banda rastejante, ele é um desdobramento do sistema de bandas cambiais, no qual o Banco Central ele define um ponto central de referência para a taxa de câmbio e também estabelece limite superior e inferior. Tá? Então eu tenho um ponto central e eu tenho as bandas cambiais, limite inferior e superior. A taxa de câmbio ela é permitida flutuar dentro dessa faixa, porém ela é ajustada gradualmente ao longo do tempo. Então vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho o intervalo, né, os dois intervalos aqui, e eu tenho um centro de referência. O centro aqui é para 3 libertos, tá? Ou 3 libertos para cada $1. Se fosse reais, R$3 para cada dólar. Tenho a banda superior e a banda inferior, que elas são estabelecidas em torno do ponto central com variação de 5% para mais e 5% para menos. Então, como é que eu estabeleço a banda cambial aqui? Eu pego o centro de referência e vou colocar mais 5% aqui, né? Isso vai dar 3,15 e menos 5% aqui. 2,85. Então, eu estabeleço as minhas bandas cambiais de acordo com o meu ponto central. Se eu mudar o meu ponto central aqui, eu vou ter mudanças nas minhas bandas cambiais. Então, a taxa de câmbio ela é permitida flutuar entre esse intervalo aqui, com base no ponto central ajustado de acordo com a nova cotação. Mas, nesse caso aqui, eu tenho um ajuste mensal, essa é uma regra. O Banco Central ele decide mover o ponto central gradualmente, por exemplo, adicionando 0,05 liberto ao valor de dólar a cada mês. Então, se a cada mês, né, eu saio dessa situação A para a situação B, onde o meu centro de referência agora ele vai ser 3,05. Tá? Eu vou ter aqui 2 novos intervalos. Vai ser mais 5% aqui, menos 5% aqui, mas de acordo com esse novo centro de referência. No outro mês também. Vai para 13,10 aqui, eu vou ter um novo centro e um novo intervalo. Tá? Então, no crawling band, eu tenho essas bandas cambiais que elas são rastejantes. Elas ficam mudando de acordo com o que foi estabelecido aqui como centro de referência. Se eu tiver um ajuste mensal, ou periódico desse centro, eu vou ter as minhas bandas elas rastejando para conseguir acompanhar esse movimento. Slide band, eu tenho aqui então o regime chamado de banda deslizante. Nesse sistema, a taxa de câmbio da moeda de um país ela é permitida flutuar dentro das bandas, mas ao contrário do sistema de crawling band, não há um ponto central pré-determinado, nem um ajuste automático ou previsível desse ponto ao longo do tempo. Tá? Então aqui eu não tenho aquela regra que a gente viu dos 5% para mais, 5% para menos. Diferentemente dos sistemas com ajustes automáticos, no slide band o Banco Central ele tem a discrição de
ajustar a largura das bandas ou mesmo alterar a posição das mesmas em resposta às mudanças no ambiente econômico. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho aqui uma banda superior e uma banda inferior. E aí, se o Banco Central ele decidir, ele pode daqui a pouco aproximar essas bandas, pode deixar elas mais largas, né? Pode mudar um pouco para o lado, outro pouco para o outro lado, não tem uma regra de ajuste periódico, tal como a gente tem aqui no Crawling Band, tá? Essa é a diferença do Crawling para o Slide Band. Bom, eu ainda tenho o Crawling Peg, tá? Que envolve, olha só o detalhe, aqui eu tenho a fixação da taxa de câmbio de uma moeda nacional em relação a uma moeda estrangeira específica, com a diferença de que essa taxa ela é ajustada periodicamente de maneira pré-determinada. O ajuste gradual da taxa de câmbio é geralmente feita com base em critérios econômicos ou fundamentos, como inflação interna ou externa. Então, no Crawling Peg, diferente do Slide Band e do Crawling Band, aonde eu tenho as bandas cambiais e a taxa ela fica sendo determinada pelo mercado, né, flutuante, aqui no Crawling Peg eu tenho a fixação de uma taxa. Então vamos supor que a taxa fixada foi de $1 para cada 2 libertos. Essa é a taxa de câmbio fixada. Mas eu vou ter um ajuste aqui nesse critério fixado. Então olha só, o Banco Central de Libertária ele decide ajustar a taxa de câmbio em 2% ao ano, refletindo diferenças nas taxas entre Libertária e Estados Unidos. A cada ano eu vou ter um ajuste de 2%, então, na taxa de câmbio fixa. Ao final de cada ano, a taxa de câmbio é ajustada conforme o critério pré-estabelecido. Se a inflação na Libertária for mais alta que nos Estados Unidos, o ajuste ele vai visar, então, a perda de competitividade das exportações de Libertária. Então, né, de um ano para o outro, eu posso sair de 2 para 2,04, que isso vai corresponder aqui a esse aumento de 2%. E aí, no outro ano, eu vou ter 2% em cima desse valor aqui, e isso vai fazer com que, mesmo que eu tenha a inflação maior nesse país aqui, os preços dos produtos eles vão se igualar ao que a gente tinha numa situação anterior, tá? Eles vão continuar com o mesmo preço de antes, porque eu estou corrigindo aqui o regime de câmbio que foi fixado. Então, eu fixo a taxa de câmbio, mas eu trago um critério de ajuste a cada determinado período para conseguir manter a competitividade dos produtos do país. Currency Board, nesse sistema, uma autoridade, muitas vezes um banco central ou uma entidade independente, está obrigada a manter reservas em uma proporção fixa em relação à moeda nacional em circulação. Isso significa que a oferta de moeda ela está diretamente ligada às reservas estrangeiras mantidas. Essencialmente, cada unidade de moeda nacional ela é respaldada por uma quantidade correspondente de moeda estrangeira, o que vai forçar a estabilidade da taxa de câmbio. Tá? Então, em outras palavras, para que eu faça a colocação de moeda do meu país, vamos pensar aqui no Brasil rapidamente, tá? Se eu quiser colocar mais reais na economia, eu preciso aumentar as minhas reservas internacionais. Tá? Eu preciso manter uma proporção entre reais e dólares. Se eu quero colocar mais reais na economia, eu tenho que aumentar os meus dólares, tá? Isso que vai acontecer aqui no Currency Board, tá? Então, voltando aqui para o nosso país. Moeda de reserva, dólar. É ele que vai ter que seguir essa proporção. Proporção fixa. Eu tenho que ter 4 libertos para cada dólar que eu tenho nas reservas internacionais. O Banco Central de Libertária, ou a entidade que vai operar o Currency Board, deve manter reservas em dólares suficientes para respaldar completamente a quantidade de libertos em circulação. Então, se eu tenho, sei lá, 1 trilhão de libertos, eu necessito ter 250 bilhões em dólares. Essa é a ideia, tá? Se eu tenho 1 bilhão de libertos, eu tenho que ter 250 milhões de dólares. Eu tenho que manter essa proporção. Se eu quiser colocar mais 1 milhão de libertos na economia, fazer a emissão de moeda, primeiro eu preciso ter um adicional de 250 mil dólares nas reservas. Eu tenho que manter essa proporção e isso vai acontecer no Currency Board, tá?